Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais um culto. Primeiro dia da semana, uma bênção estarmos na casa do Senhor, podendo louvar, buscar o nosso Deus em primeiro lugar. Vamos ficar em pé, enquanto os irmãos ainda estão chegando. Vamos cantar, louvar o nosso Deus, adorar. Vamos cantar, hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje estamos sem o piano, o Josué não passa muito bem, a Rebeca ficou com ele. Mas temos as nossas vozes, né? Então, sei que o Valério ali canta muito bem, né, Valério? Cantemos. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. No meio de louvores, Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá esse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Ainda louvando ao Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Nós cremos verdadeiramente nisto. É um versículo, né? Mateus 6,33. É algo interessante você parar e analisar. Já diziam que é cantando que os crentes mais mentem, né? Mas verificar se é verdade isto, né? Eu estou buscando a Deus em primeiro lugar. Estou crendo nisso, que ao buscar todas as coisas serão acrescentadas. Cantemos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Próximo cântico. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde houver ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Esta é uma oração, este cântico. Então temos com esse sentimento, né? Pedindo ao Senhor
mudança, né? Nós chegamos aqui buscando algo e que a palavra de Deus, que é aquilo que estamos buscando, possa transformar os nossos corações. Cantemos. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. De novo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde houver ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Pai querido, muito obrigado porque podemos estar na Tua presença, aqui na Tua casa, Te louvando, Te adorando, Senhor. Que realmente, Senhor, possamos estar com corações aqui de forma íntegra, não só um pedacinho, mas nosso coração todo aqui possa estar presente ao Te cultuar, Senhor, ao Te louvar. Que o Senhor possa também quebrar nossos corações, Senhor, aquilo que está mesmo empatando até uma comunhão perfeita com o Senhor, com os irmãos. Se houver pecado, se houver alguma coisa que te entristece, Senhor, nos edifica, fala conosco, nos exorta, repreende e até, Senhor, recebe a nossa adoração, nosso louvor. Pecadores, mesmo miseráveis, mas que foram comprados com o Teu sangue. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos dar os avisos. A Mariana vai sentar, né, Mariana? Os avisos. Enfim, só como carro-chefe de hoje, nós estaremos comemorando o nosso 77º aniversário. Acho que eu falei certo. Então, de fundação da igreja, do templo, né, desse prédio aqui, estamos completando esse ano 54 anos. Irmãos, isso tudo é pela graça de Deus. É uma misericórdia, uma graça que Deus tem derramado nessa cidade, o testemunho dessa igreja, né, mas é uma graça que Deus tem dado para conosco e a nossa intenção, o que nós queremos é ir avante, né, levando. Até coloquei no Facebook, eu peguei um texto que o irmão Jacinto já tinha colocado anos atrás e só fiz algumas alterações e coloquei de volta lá, que tem um breve histórico. Eu fiquei tão maravilhado de ver as cidades, né, onde tinha o trabalho e tal. E hoje temos Cuba ainda e Vales Mortos. Mas isso tudo não é para engrandecer, por exemplo, né, os forários aqui, os que começaram o trabalho. Não é para engrandecer aqui os outros que passaram até chegar a pastor Elias, a mim. Mas é engrandecer o nome do Senhor. É dele a glória e a honra desse trabalho estar continuando. E nós vamos ver hoje, à tarde, um pouco mais sobre o trabalho, também a pregação da palavra de Deus, mas estão todos convidados. Vai ter depois um convívio. Os irmãos que ainda não organizaram alguma coisa para trazer, pode conversar com a irmã Carolina. Mas só prestar atenção também, o culto que nós temos à tarde é às 5, o aniversário vai ser às 4, tá bom? 1 hora mais cedo, só para não chegar aqui aí, tá terminando e tal. Então vai ser às 4 o nosso culto de gratidão a Deus pelo 77º aniversário da nossa igreja, tá bem? E agora eu vou dar os avisos semanais. Eu creio que a maioria já conhece, mas como é transmitido o nosso culto, é gravado e tem irmãos que acompanham,
eu vou repeti-los, tá bom? Então, os nossos trabalhos semanais começam a partir de hoje, no domingo, primeiro dia da semana, com este culto que é a Escola Bíblica Dominical, às 11 horas. Depois, à tarde, geralmente nós temos o nosso culto às 5. Hoje, como é aniversário, vai ser às 4. Depois, na quarta-feira, temos o nosso culto em Cuba, às 20h30, por aí. E o pastor Elias está dando o livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse, a carta de João. Os irmãos que tiverem interesse podem estar indo lá também, acompanhando esse trabalho lá. Na quinta, Vales Mortos às 3 horas. Só que, os irmãos, temos 2 visitantes de Serpa, é o Lucas e... eu esqueci o seu nome, desculpe. Inês. Então, sejam bem-vindos, estão lá em Serpa, morando lá. E o pastor Elias passa lá no lar, visita a irmã Augusta, uma irmã também, a irmã Ana, que estão lá no lar de idosos. Pega um casal que também está lá, o casal Bulli, e vai para Vales Mortos, que é um pouquinho depois de Serpa. Então, nós temos lá esse trabalho às 3 horas. E à noite, aqui em Beja, já, o culto de oração, às 20 horas. No sábado, nós temos o Descobridores da Bíblia. Nesse sábado, irmãos, nós vamos combinamos, fazer um piquenique ali no Espelho d'Água. Então, como vai ser ali o Dia das Crianças, dia 2, Então, vamos aproveitar esse final de semana. A gente vai fazer um piquenique lá no Espelho d'Água. Então, os pais, depois a gente conversa. Falei com o Felipe, o vídeo, aí depois a gente conversa com a Mariana e a Alina. Tem também o João, enfim, a Larissa, enfim, depois a gente vai acertando. Mas, se Deus quiser, nós vamos fazer. O Descobridores vai ser lá. É até uma forma de divulgar o trabalho, Vai fazer algo bem interessante, tá bem? Então, são esses os trabalhos da semana. Nessa terça, já avisou? Está avisado, pastor? Na terça-feira agora não... Tem, mas na outra. Ah, tá. Pode ir da quarta, irmão, tem que ir, quinta. Sim. Pastor Elias só vai avisar depois, Pastor Elias depois vai dar o aviso aí. Irmãos, vamos fazer agora o nosso momento de oferta. Deixa eu ver. Vou chamar... O Daniel veio, foi a Érica. A Érica, Então veio o Daniel. Veio o Gabriel. Desculpa, Daniel. O Gabriel está de castigo hoje, porque ele não veio ontem. Então, ele está de castigo, vai ter que fazer a ofertório, tá bem? Vamos cantar glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá. Cantemos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e proclamarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ressurrecto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmão Tanguil, o senhor pode orar pelas ofertas?
tudo, mas nós podemos tocar isso em liberdade. Vamos já, nós amamos, nós confiamos em Ti. Obrigado a você, filho, que nós temos de novo a possibilidade de ter uma relação íntima contigo. Obrigado que nós podemos vir no culto, ouvir a palavra, nós podemos viver o exemplo do Teu Filho. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Vamos apenas cantar a primeira estrofe do hino Ouço o Clamor do Bom Pastor. Os adolescentes hoje vão ficar aqui embaixo. Eu vou descer com as crianças, tá bem? Ouço o clamor do bom pastor, apenas a primeira estrofe, tá bem? Vamos lá. Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto abrasador, seus cordeirinhos a chama, muito desejoso de os salvar. Vai buscar, meus cordeirinhos, vai buscar, para que os possa abençoar. Eu errei. Os adolescentes vão subir sim, irmão Tanguy. Vão ficar? Tá bem. Então vamos ficar. Pensei que eu tinha enganado. Então, vamos lá, crianças. Pastor Elias, Deus abençoe. Muito bem, irmãos, vamos nos colocar de pé. Os irmãos vão abrindo as suas Bíblias para 1 Coríntios, o capítulo 1, enquanto eu vou dando assim as demais notícias que o pastor Jander assim falou. Bem, irmãos, nessa semana, quinta-feira, né? Quarta-feira, o culto lá em Cuba, o pastor também. O irmão Tanguy, ele vai trazer o estudo para os irmãos ali em Cuba. E na quinta-feira o pastor Jander aqui, porque eu não vou estar essa semana, pelo menos de segunda até sábado, né? Não vou estar, vou fazer 2 cultos de oração na Suíça. Então vou na segunda, se Deus quiser volto no sábado. E por isso o irmão Tanguy vai ajudar assim, o pastor Jander também nesses cultos onde eu não vou poder estar. Mas próximo domingo já estou de novo. É uma viagem rapidinha, né? Tá bom? Vamos então, irmãos, abrir aí as nossas Bíblias para 1 Coríntios. Já faz algum tempo, né, que fizemos o último estudo. Então eu vou ler essa parte última, que é o capítulo 1, do versículo 26 até o 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 31, mas eu vou fazer um apanhado para nós ficarmos todos juntos, para no próximo estudo a gente iniciar no capítulo 2, se Deus permitir. Então, vamos lá proceder essa leitura, a qual se encontra em 1 Coríntios, o capítulo 1, o versículo 21, versículo 26 até o 31. Nos diz assim a palavra do Senhor, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, também o privilégio que temos nesta manhã de chegarmos até aqui na Tua casa. Casa esta, Senhor, reservada para a oração, a adoração, a pregação, a comunhão, Senhor, do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada amado irmão, amigo que tem chegado nesta manhã para ouvir a Tua palavra. Assim, Senhor, fala aos nossos corações através desta palavra. Desafia-nos, Senhor, e mesmo nos encoraja para continuarmos, Senhor, essa boa batalha e que o Teu nome seja sempre honrado e glorificado em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Muito bem, então, irmãos, só para os irmãos terem em mente, né, para seguirem aí o raciocínio, nós estamos nessa parte, nessa primeira parte em que o apóstolo Paulo, ele vai tratar a respeito da divisão na igreja. Então os irmãos podem ver que o apóstolo Paulo vai dedicar, irmãos, 4 capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 4, final do capítulo 4, para tratar o problema de divisão dentro da igreja. E nós vimos que o apóstolo Paulo, apesar de ter sido fundador daquela igreja, a gente fica imaginando, poxa, um homem assim tão espiritual, um apóstolo destacado de longe, mas em uma das suas igrejas que ele mesmo fundou, estava tendo problema. Isso logo depois da fundação. Já imaginou? Paulo ainda estava vivo quando ele viu o problema dentro da igreja, e o problema era de divisão. Dentro da igreja tinha 4 partidos, ou seja, o apóstolo Paulo só tinha um desses partidos, ele só tinha um quarto lá. 3 já não estava com ele. Então imagine isso para o pastor fundador do trabalho, vendo uma questão dessa. Então aqui, irmãos, desde o capítulo 1 até o final do capítulo 4, o apóstolo Paulo, através da inspiração do Senhor Deus, ele vai tentar, por vários argumentos, mostrar para os irmãos que a divisão não dá certo. Nós temos que nos unir, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha muito bem na sua mente aquilo que Jesus Cristo ele disse lá em Marcos 3:25. Jesus disse: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Paulo sabia disso, Satanás também sabe disso. E o que o inimigo faz numa igreja, ele causa divisão, porque ele sabe que uma vez causando divisão na igreja, essa igreja não vai subsistir, ela acaba. Já imaginou? Então o apóstolo Paulo está vendo a iminência dessa igreja acabar, essa igreja que ele tinha construído, ou pelo menos começado com muito sacrifício. Até o irmão Tanguy estava dizendo, para construir custa, mas para destruir é rapidinho. Destruir é mais rápido, para construir é difícil, irmãos. Os irmãos sabem disso. Já estamos aqui, a igreja evangélica, né? Já pensou? 70 e tantos anos. Irmãos, não é fácil não, mas muitas coisas já aconteceram a essa igreja. No sentido de querer mesmo acabar com o trabalho aqui, mas pela graça de Deus, a porta continua aberta. E isso, irmãos, é só a graça de Deus. Não tenho dúvida nenhuma que é a graça de Deus, porque Satanás não está feliz com um trabalho desse que já está há 70 e tantos anos nessa cidade. Então eu só vejo a mão de Deus, mas o inimigo não sossega. Qual é o intuito dele? Dividir, porque ele sabe que se ele nos dividir, ele acaba esse trabalho. Acabando esse trabalho, é felicidade para quem? Para Satanás. Então longe, amados irmãos, ou de você causar um problema nessa igreja que divida essa igreja.
Nós já sofremos muito no passado. Essa igreja, quando vai decolando, aí uma coisa, lá, coloca ela para baixo de novo. Aí ela vai decolando, lá vai uma outra coisa para colocar de novo para baixo. Longe de nós, irmãos. Essa igreja ela tem que continuar. E graças a Deus, pela bondade de Deus, está continuando. É Deus, irmãos. É Deus. Ele trabalha dentro de nós, Ele trabalha em nós. E pela graça de Deus, Satanás tem sido envergonhado. Porque a igreja continua, depois de tantos anos, ela continua. Então o Paulo, ele sabe que a divisão não vai corroborar, vai destruir. Então aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo 10 aqui, ele diz logo, né? Capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então o apóstolo Paulo, sabendo disso, sabendo que a divisão vai causar estrago na igreja, a igreja não vai subsistir, o Paulo, ele via que a única maneira para que isto não aconteça, para a divisão não acontecer dentro da igreja, é que todos os irmãos, primeiro, falem a mesma coisa. O objetivo, todo mundo fale a mesma coisa. Mas a gente fica perguntando, como é que pode nós, principalmente aqui nessa igreja, uns são portugueses, outros tem americano, tem angolano, tem romeno, tem belga, tem ucraniano, brasileiro. Meu irmão, os backgrounds diferentes. Como é que nós vamos falar a mesma coisa? Cada um de nós tem uma maneira, uma cultura. Ah, lá na minha igreja fazia desse jeito. Aí o outro diz, na minha igreja também era assim. E na outra igreja, também assim. Como é que vamos falar a mesma coisa? O apóstolo Paulo tem a receita aqui para falar a mesma coisa. Ele diz o seguinte: para nós termos a mesma disposição mental. Aí no versículo 10. Primeiro começa aqui na mente. Primeiro a disposição mental. Depois a mesma opinião. Já imaginou? Como é que nós podemos falar a mesma coisa? Tendo a mesma mente, tendo a mesma opinião. O que Satanás vai fazer? Ele vai fazer com que irmãos tenham opinião diferente. Ah, o fulano pensa assim, eu penso diferente. Ah, aquele ali pensa dessa, não, eu penso diferente. Como é que nós podemos pensar a mesma coisa, irmãos? O apóstolo Paulo vai ensinar aqui, irmãos, como nós podemos ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. E aí, veja lá o argumento dele. O versículo 11 em diante, ele aponta que tem divisão, e aí, olha o que ele vai fazer. No versículo 13, o Paulo diz assim: acaso Cristo está dividido? Com essa pergunta, que é uma pergunta retórica, o apóstolo Paulo quer que os irmãos tenham a mesma mente. Calma aí, irmãos, calma, vamos chegar aqui, vamos aqui, tá bom? Vamos aqui primeiro, para a gente falar a mesma coisa, vamos ter a mesma disposição mental, tá bom? Os irmãos vão me acompanhando? Vão, então, pare lá, vamos pensar aqui. Que Cristo está dividido, irmãos? Aí o pessoal respondeu, não. Opa, agora estamos pensando igual, né? Temos que ter o mesmo parecer. Muito bem, então Cristo está dividido? Não. Vamos para outra. Os líderes que Deus colocou aí, seja Apolo, Pedro, né? Os líderes humanos, eles foram crucificados pelos crentes, ou seja, em favor dos crentes. Por causa dos crentes, foram Apolo, Pedro ou Paulo crucificados por vocês? Aí a resposta, não. Opa, estamos pensando igual. Então, olha lá o nosso pensamento. Cristo não está dividido. Muito bom. Então, por que vocês estão? Outra coisa, não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Pedro que foi crucificado por vocês. Foi? Aí eles vão dizer, não. Opa, olha, já 2 pontinhos aqui, já estão pensando iguais. Ele vai mais.
Ele diz assim: os líderes humanos, seja Paulo, Apolo, Pedro, batizaram alguns de vocês no seu próprio nome? Vocês foram batizados no nome de Paulo, porventura, ou no nome de Apolo, ou no nome de Pedro? Quando Apolo estava aí, batizou alguém no nome dele? Ou quando eu estava aí, eu batizei alguém no meu nome? Não. Então, olha, irmãos, Cristo não está dividido. Não há razão para vocês estarem divididos. Outra coisa, não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Pedro que foi crucificado por vocês. Foi Jesus. Outra coisa, nenhum de vocês aí foram batizados ou no nome do Apolo, ou no nome do Pedro, ou no nome do Paulo. Fomos batizados no nome de Jesus. Estamos juntos? Estamos juntos? Tá certo isso daí? Tá, olha aí. Aí ele avança. Ele diz: a missão de cada líder humano é pregar o evangelho não com sabedoria de palavras. Isso você pode olhar lá no versículo 17. Tá? A missão de cada líder humano é pregar o evangelho não com sabedoria de palavras. Para quê? Para que o poder da cruz de Cristo não seja anulado. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, irmãos: há pessoas que acham que vão regenerar outros com palavras bonitas, com um vocabulário apurado. Eu não estou dizendo que também a gente vai pregar de forma bagunçada, não. Mas Deus, ele usa cada irmão com as suas habilidades próprias. E Deus vai usar esse irmão. Quer ele conheça a língua de forma erudita ou não. Quer ele tenha conhecimento de filosofia ou não. Ele vai chegar, ele vai pregar e ele vai fazer isso não com sabedoria de palavras. Para quê? Para que não se anule a cruz de Cristo. Porque, irmãos, há pessoas que estão sendo trazidas pelo seu emocional. Eles aceitam a Jesus Cristo pelo seu emocional. Ai, mas essa pregação foi muito bonita. Você viu os pontos do pregador? Você viu a literação que ele fez? Olha, parece uma poesia. Maravilha, eu quero esse Jesus também. Vão aceitar Jesus Cristo por aí? Essa não é a maneira correta. Estou lembrando aqui quando o Spurgeon tinha por ali os seus 16 anos por aí. Ele estava numa nevasca e aí ele entrou numa capelazinha, né, para ali se abrigar da nevasca e também ouvir a pregação. Tinha poucas pessoas naquela capela, poucas pessoas. O Spurgeon chegou, se assentou ali. Como estava nevando muito, o pregador não veio. Aí subiu um irmão da igreja, um dirigente, um diácono, uma pessoa simples. Chegou e o Spurgeon disse que, ele diz assim: eu acho que não passou 15 minutos a pregação. E o homem já estava terminando a pregação. Mas como ele pregou, ele dizendo para os ouvintes, olha o que Jesus diz aqui. Ele diz: olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Ah, meu amigo, você que está aqui hoje à noite, isso não é um grande sacrifício a fazer. É? Ele está dizendo: olhai. Será que isso é um esforço muito grande? Ele disse: olhai. Você não vai pagar nada por olhar. Você não faz um sacrifício para olhar. Ele disse: olhai. Mas olhai para Jesus. Olhai para Jesus e sede salvos. Irmãos, essa foi a pregação do pregador. Não teve muita eloquência, não teve muita sabedoria, não teve muita coisa, mas o Espírito Santo entrou em Spurgeon, regenerou a sua alma. E naquele dia ele, em plantos ali, chorando, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, com uma pregação de no máximo 15 minutos. Com um pregador que não sabia as técnicas homiléticas, a aliteração e não sei mais o que. Um homem simples pregou e o Espírito Santo foi na vida daquele jovem e o salvou. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que a missão de cada líder é pregar o evangelho.
não com sabedorias de palavras. Eu vou fazer assim a pregação que é para cativar as pessoas, para tentar as pessoas abraçarem. E aí o que acontece? Quando uma pessoa aceita Jesus, o pregador fica cheio de orgulho, mas também, eles aceitaram Jesus porque com aquela pregação que eu fiz uma pregação muito eloquente, uma pregação, ele pensa que é da pregação dele, o jeito que ele pregou, a forma como ele expôs, mas não é isso não. Porque o apóstolo Paulo está indo contra eles lá, porque os coríntios que gostavam de filosofia, que gostavam de oratória, escolhiam seus pregadores conforme a oratória, conforme a sabedoria. Do lado do Paulo não tinha maioria lá, por quê? Porque eles mesmos diziam que quando Paulo falava era de uma forma desprezível. Olha, ele fala, a gente não vê sabedoria, nada disso, a gente vê uma coisa, Então, por isso, ele não tinha maioria. Ele pregava a cruz de Cristo. Porque é aí que há o poder, na cruz de Cristo, e não em sabedoria de palavra, para que o poder da cruz de Cristo não seja anulado. Aí, ele continua, versículo 18. Estamos aqui buscando as pregações do passado, para que o irmão possa entender. No versículo 18 até o 25, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, falando da pregação que ele pregou, né? Ele disse que a palavra da cruz é loucura para os que estão se perdendo. É assim que é traduzido no original, tá? Estão se perdendo, tá? A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que estamos sendo salvos, quando ele diz estamos sendo salvos, é porque ele está colocando o pessoal desde o passado que aceitaram a Jesus, que foram salvos, nós que aceitamos a Jesus, estamos sendo salvos, e pessoas ainda no futuro que vão ouvir o Evangelho e que vão também ser salvos. Então por isso ele diz, os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Os que estão perecendo, a pregação da cruz sempre parece uma loucura. Isso é loucura, olha esse tipo de pregação, isso é loucura para quem está perecendo. Mas para aqueles que estão sendo salvos, eles viam como poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 19, pois está escrito, 1 Coríntios 1,19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Aí versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Olha que coisa, irmãos. Ele está dizendo aqui que o mundo é incapaz de conhecer a Deus, é incapaz de conhecer a Jesus Cristo por sua própria sabedoria. É por isso que você vê quantos cientistas são crentes, quantos homens grandes, intelectuais são crentes, como pessoas de grandes QI. Um dia desse eu estava vendo no YouTube os atores e atrizes que têm o maior QI. Esse aqui tem 200 e tanto, aquele tem 100 não sei quanto. Aí a gente olhando atores e atrizes, a pergunta é, são crentes? São salvos por Jesus Cristo? E você vê que a maioria deles não são, mas tem um QI muito alto. O que é isso? O que é que está acontecendo? Então não é pelo QI alto que a pessoa vai descobrir essa sabedoria de Deus, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Não vai ser com a sabedoria do homem que ele vai tentar entender, ou que ele vai entender o plano da salvação, porque para ele tudo isto é loucura. É loucura. Então ele diz aqui no 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então imagine, irmãos, se Deus cruzasse os seus braços e esperasse para o homem, para o mundo, reconhecer ou aceitar Jesus pela sua própria sabedoria, ou seja, o homem parando, pensando, eu sou um pecador, se eu não entregar eu vou para o inferno, se calhar aqui é o caminho. Jesus, o homem não fez esse raciocínio.
porque isso tudo para ele é loucura. Então Deus está dizendo que o mundo, por sua própria sabedoria, ele não chega lá. Não existe, irmãos, um ser humano que consiga aceitar Jesus Cristo pelo seu próprio entendimento, porque é loucura. O que a Bíblia está dizendo aqui é que é loucura. Não existe, não houve nenhum dentre nós que hoje somos salvos, irmãos, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador por causa do nosso intelecto, por causa da nossa sabedoria. Mas quando eu vi a pregação da cruz, eu logo percebi que esse aqui é o caminho e por isso eu aceitei Jesus. Não. Lembra o que ele está dizendo aqui? Que o homem, o mundo, não conheceu Jesus por sua própria sabedoria. Não foi a tua sabedoria. Então, como Deus viu? Se Deus estava com braços cruzados, esperando algum dos homens, pela sua própria sabedoria, chegar até ele, o que ia acontecer? Deus, ele ia ficar com absolutamente ninguém. Nenhum dos seres humanos ia optar por Deus, porque ele diz aqui bem claro, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então aqui, irmãos, está falando do quê? Da incapacidade do ser humano compreender Deus, da incapacidade do ser humano conhecer o Senhor Jesus Cristo por sua própria sabedoria. Então aqui já está descartando a sua obra, a sua capacidade. Não dá para perceber isso? Paulo está dizendo, olha aqui, irmãos. Vocês estão olhando aí para a capacidade do ser humano e tudo, não tem capacidade nenhuma. Se Deus cruzasse os braços e esperasse para o homem dar um passo em direção a Deus, para o homem aceitar Jesus, ele nunca ia aceitar. Então Deus, ele faz o que? Ele descruza os braços. E ele vai para fazer alguma coisa. E por isso diz aqui, aprove, versículo 21, aprove a quem? A Deus, não foi a você. Não tem nada com você, não tem nada comigo, porque você não tinha capacidade mental para chegar até Ele. Pelo seu raciocínio e pelo meu, não haveria nenhuma questão de sabedoria nessa mensagem da cruz. Para nós, todos irmãos, isso era loucura. Então Deus, com os braços cruzados, esperando por nós, nenhum de nós chegaríamos lá. Nenhum de nós abraçaríamos o Evangelho. Então, quando Deus viu que o homem, por sua própria sabedoria, não chegava até ele, então ele descruza o braço e agora aprove a Deus. Salva, ele diz aqui, os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, ninguém aceita uma coisa louca. Ninguém aceita uma coisa louca. Já imaginou um homem chegando lá na sua casa com aqueles Fusca velho? A não ser que você seja um colecionador, tá? Aquele Volkswagen velho, aquele que é um Fusca, que a gente chamava um Fusca assim, né? Hoje não, tem os colecionadores, tem muito valor. Mas chegar um carro, tá lá um carro na frente, ele não tem as rodas, ele não tem o motor. Ele chega para você, estou vendendo esse carro, aqui um preço barato, se você me dá 20 mil euros, você leva. Eu pergunto, vai comprar? Você vai comprar? Você olha e diz, ixi, esse homem aqui está doido. Isso aqui não custa nem 100 aqui, ainda vou ter trabalho com esse carro. Nós não aceitamos uma coisa que é louca, irmãos. Aqui ele está dizendo que Deus, ele salva os que creem. Quem é esses que estão crendo? Eles estão crendo numa loucura. Creem pela loucura da pregação. A pregação da cruz, irmãos, é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. O mundo não conheceu Jesus por sua própria sabedoria. O apóstolo Paulo, mais na frente, que é o capítulo 2, aí na frente mais, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha que ele diz, completando o pensamento, né? 1 Coríntios 2,14, ele diz, ora,
O homem natural, quando ele fala de homem natural, ele está falando de antropos. Antropos é o homem e a mulher. Ele usa essa palavra aqui mais generalizada. O homem natural, uma pessoa que nasceu nesse mundo naturalmente, sem a intervenção de Deus, o homem natural, nasceu aí natural, sem o toque de Deus, sem intervenção de Deus, ele aí natural. Tá? No grego diz antropopsíquicos, ou seja, o homem alma, o homem somente alma, o homem não espiritual, tá? Sem o toque do espiritual. O homem por si só, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E agora, irmãos, cadê aquele pensamento de que lá atrás eu percebi que eu era um pecador, eu entendi que eu era isso e por isso eu aceitei Jesus? Não foi assim, não. Porque se foi dessa maneira, a Bíblia está mentindo. A Bíblia está dizendo que quando você ouviu o Evangelho, você viu como uma loucura. E você não entendeu, e por isso você não acreditou, porque você era natural. Não existe, irmãos, ninguém na face dessa terra que teve a habilidade espiritual para aceitar Jesus, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra aqui é clara, era loucura, irmãos. O homem natural não aceita as coisas de Deus porque são loucura. Ora, por que você está aqui hoje na igreja? Não tinha coisa melhor para fazer, não? Vai dar uma passeada, ver os campos, se não tem problema com a alergia, né? Vai dar nos campos e tal, passear. Segunda-feira você vai trabalhar. Então aproveita o domingo, vai sair por aí, vai vir para dentro de uma igreja, ficar sentado, ouvindo um homem rouco falar. Uma coisa sem graça, não tem um teatrinho aqui, não tem uma coisa, não tem um pula-pula e tal. Quer dizer, qual é a graça de estar aqui? Isso, irmão, só para quem é crente. Porque as pessoas do mundo veem isso daqui como uma perca de tempo. Isso daqui é uma perca de tempo. Eu olhava assim, era com muito sacrifício que a minha mãe me levava para a igreja. Eu não queria estar, não. Porque eu pensava, vou chegar lá, vou sentar para ouvir um homem lá, 1 hora ouvindo aquele homem falar, meu Deus, quando que acaba isso aqui? Já está me dando fome. E esse homem não para de falar. Aí você fica assim, olha, desinteressado. E eu só estava lá porque os meus pais me obrigavam. E graças a Deus, porque me levavam à força. Eu já disse para os irmãos, a minha mãe dizia, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Enquanto tu estiver aqui debaixo, tu vai para a igreja. Agora quando tu se casar, tu for para a tua vida, aí é contigo. Aí Deus já não vai pedir conta de mim a teu respeito. Mas enquanto você estiver aqui, vai tomar banho. Vai. Aí lá vai eu. Tomar banho. Vamos para a igreja. Aí lá, sentava lá. Mas o ouvido estava lá, atento. E um dia o Senhor abriu meu coração. Eu queria aceitar Jesus. Eu queria nada, irmãos. Eu estava disposto para seguir esse caminho que eu entendia para mim era uma perca de tempo. Então eu digo para os irmãos com toda certeza, eu só estou aqui porque Deus me chamou. Eu só estou aqui porque Ele me regenerou. Ele transformou a minha vida, porque eu não queria Deus. Tem alguém aqui que queria? Eu não queria. Para mim isso tudo era uma loucura. Mas agora é o poder de Deus. Agora eu oro que chegue domingo. Poxa, por que não é domingo todo dia? Era bom se fosse domingo, né? Todo dia para a gente... Lembra os irmãos na igreja primitiva, em Atos, diz assim, diariamente permaneceu no templo. Olha que maravilha! Diariamente, por quê? Ali estava o primeiro amor. Olha, irmãos, quando você se apaixona por alguém, quando você cai em amor por alguém, você quer ver só no final de semana? Você quer ver só no domingo? Não, você quer ver todo dia, e se pudesse toda hora.
Aí a gente vê o quanto amamos a Jesus. Quando nós somos regenerados, irmãos, nós queremos estar na presença de Jesus, queremos ler a nossa Bíblia, queremos orar. Tendo uma oportunidade, eu sei que todo mundo não consegue durante a semana, tem os seus trabalhos, tem as coisas, não há nenhum problema. Mas aquele, opa, hoje eu não tenho trabalho, amanhã não, vou lá para a igreja. Opa, hoje folgou, vou lá para o culto de oração. Ah, hoje eu vou lá para... Ele quer satisfazer o seu Senhor. Ele tem essa vontade. É outra coisa, irmãos. É outra coisa. Então note, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 22 agora. 1 Coríntios 1, 22. Diz assim: portanto, os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então Paulo está dizendo aqui, o mundo de então e até hoje, o mundo é composto, irmãos, por judeus e gentios. Então Paulo diz, olha, os judeus estão pedindo sinais, os gregos estão atrás de sabedoria. Mas nós, quando ele diz nós, ele está falando de quem? De Apolo, de Pedro e ele. Nós. Os irmãos lá estavam divididos. Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. O Paulo disse, ei, irmãos, para aí, pá. Que é isso, irmãos? Nós. O Apolo, Pedro, eu, nós. Nós pregamos a Cristo crucificado, irmãos. Esse Cristo que é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, e aqui o Paulo entra numa doutrina, que é a doutrina da vocação. Para os que foram chamados, note bem, não foi você que clamou pelo nome de Jesus, não foi você que chamou Jesus, mas foi Jesus que te chamou. E por isso ele diz assim, para aqueles que foram chamados. Por que ele diz chamado? Porque ele já ensinou que a pregação da cruz é loucura para os que estão se perdendo. O homem natural não entende. Bom, ele está lá, ele não entende, ele não compreende. Então Deus tem que chamar. Se não for Deus chamar, irmãos, o homem não vem. Ele não vem, porque é loucura. Por ele mesmo ele não vai chegar. O homem ou o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus. A gente vê um exemplo desse prático, irmãos. Eu já mostrei para os irmãos uma vez. Vou mostrar de novo. Lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Ali no capítulo 16 e o versículo 14, para vocês verem como é que Deus ele chama para os que são chamados, ou seja, é Deus que vai chamar, é Deus que vai tocar no coração, através da pregação da cruz, não com sabedoria, não com eloquência, mas a pregação da cruz. Então Paulo está pregando essa pregação da cruz, lá no capítulo 16 de Atos, versículo 14. Aí o Lucas, que está escrevendo esse livro, ele diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, olha lá, nos escutava. Então Paulo estava pregando, irmãos, para um grupo de senhoras. Você pode olhar lá no versículo 13. Versículo 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Quantas mulheres? 10, 15, 20, 30, 50, 60, não sei. Mas era um grupo de mulheres que o Paulo ia para lá e ia pregar para elas. E dentre essas mulheres que o Paulo estava pregando, diz que certa mulher, versículo 14, da cidade chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Eu pergunto, era só ela que escutava? As outras também não estavam escutando, não? As outras estavam tricotando ali no culto, está tendo culto. Não, estavam escutando também. E aqui está dizendo o seguinte, que o Senhor, veja só, não Lídia, não
foi Lídia a Lídia começou a pensar, a Lídia começou a meditar, e a Lídia começou a ver que ela era pecadora, e por isso ela entregou a sua vida a Jesus. A Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que a Lídia, que escutava, só escutava de forma externa. É isso que acontece com muitas pessoas. Eles vão para a igreja ou assistem uma pregação só escutando externamente, de forma de alma, raciocinando com a alma. Mas raciocinando com a sua mente, a pregação é tudo loucura. Humanamente, as pregações são loucura. Para que ela não seja loucura, tem que ter uma intervenção de Deus. E é o que tem aqui. O Senhor lhe abriu o coração para atender, para entender as coisas que Paulo dizia. Se Deus não fizer isso no coração de um pecador, ele nunca entende, irmãos. Por favor, entenda isso. Se Deus não abriu o coração de um homem, você não abre. A eloquência de um pregador não abre. Quem abre é Deus. Quem regenera é Deus. A glória tem que ser dada toda a Deus, não o pregador. Por isso que quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, o pregador que entende isso, ele não fica orgulhoso. Ele não sai dizendo, mas também aceitar a Jesus com aquela pregação que eu fiz, aquela eloquência toda. Olha, se você quiser salvação na tua igreja, me convida para lá. Me convida porque eu sou o pregador de poder. Ninguém vai fazer isso. Um pregador que conhece essa palavra, ele não vai dizer isso, porque ele sabe que a regeneração vem pelo agir de Deus. Se Deus não abrir o entendimento do homem que está morto nos seus delitos e pecados, ele não aceita. E por isso é a explicação. Eu ia na igreja, irmãos, desde o ventre materno até os 17 anos, ouvindo pregação domingo de manhã, domingo à noite, culto de oração. Lá está eu, ouvindo, mas no mundo. Ia para a igreja no domingo, durante a semana estava no mundão, e gostava de ir lá. Mas um dia Deus abriu o meu entendimento. E eu dou graças a Deus por minha mãe que me forçava a ir. Porque se ela não fizesse isso, irmãos, eu não sei onde estaria. Mas graças a Deus ela foi uma mãe que não disse, não, não posso obrigar meu filho, não pode fazer dessa maneira, deixa ele ir lá para o inferno mesmo. Não. Enquanto estiver aqui, meu filho, tu vai. E aí Deus abriu o meu entendimento. Então, os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas para os que foram chamados, aí ele diz, tanto judeus, versículo 24, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, pregamos Cristo, não pregamos eloquência de palavra, não pregamos sabedoria de palavra, pregamos Cristo. É por isso, irmãos, abra sua boca no trabalho, na escola, onde você está. Ah, pastor, mas eu não fiz o seminário. Poxa, precisa fazer o seminário para falar de Jesus? Você precisa fazer um seminário para dizer assim, minha amiga, meu amigo, olha, eu estava mesmo no mundo, eu estava perdido, mas Jesus me salvou. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E Ele disse que se nós nos arrependermos e crermos nele, Ele vai nos salvar. Olha, entrega a sua vida a Jesus, te arrepende dos seus pecados. Quando você morrer, você sabe para onde vai? Prega. Quem é que vai fazer a obra, irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz a obra porque eu tenho um seminário. Ah, esse aqui tem seminário, eu vou regenerar aí porque ele tem seminário. Opa, aquele ali não tem seminário, então eu não vou regenerar. Irmãos, não tem nada a ver com isso. Jesus Cristo, quando encontrou aquele gadareno e curou o gadareno, expeliu os demônios do gadareno, e o gadareno queria ir com ele, me deixa ir contigo. O que é que Jesus disse para o gadareno? Naquele dia que ele expeliu o demônio daquele homem, ele disse, vai para a tua casa e diga o que Deus fez na tua vida. Precisa de um seminário para você falar o que Jesus fez na tua vida? Com isso, irmãos, acaba a desculpa daquelas pessoas que não gostam de falar do Evangelho. Eu não sei o falar. Eu não tenho um seminário, eu não tenho um curso bíblico e tudo. Você não pode dizer o que Jesus fez na tua vida?
Você era um pecador, hoje você é salvo, não pode contar o teu testemunho? Aquele homem, irmãos, foi feito missionário no primeiro dia. Ele aceitou Jesus de manhã, à tarde já era um missionário. Talvez se calhar até pela manhã mesmo. Por isso a Bíblia diz, fale e não te cales. Quem faz a obra, irmãos, é o Espírito Santo, não é você. Deus não precisa da tua eloquência de sabedoria para converter uma pessoa. Entenda, Deus não precisa da eloquência, da tua sabedoria ou das tuas palavras para regenerar uma alma. É como aquele pregador do Spurgeon, né? Olhai para Jesus e vivei. Tem alguma coisa aí nessas palavras, irmãos? Essa frase aí tem alguma coisa de especial nela? Olhai para Jesus e vivei. Tem alguma coisa mágica aí? Foi o Espírito Santo que regenerou. Nós temos que acreditar, irmãos, no Espírito Santo que tem o poder para regenerar. Se ele não fizer isso, a tua sabedoria não faz, a tua faculdade não faz, o teu doutorado não faz, o teu mestrado não faz. Quem faz é Jesus. A obra é completamente dele. E aí, na sequência, né, no 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. No versículo 22 e 23, né, o que a gente tem, irmãos, é esse resumo assim, né, que os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. O Pedro, o Apolo e Paulo pregavam Cristo crucificado. Era escândalo para um, era sabedoria para outros. Aí, irmãos, o Paulo, ao passar por essa passagem e dizer aos chamados, a gente pergunta assim, e quem são estes chamados por Deus? É outra coisa que o apóstolo Paulo fala para os Coríntios. Quem são esses chamados? Por que Deus chamou estes? Porque note bem, lá dentro da igreja em Corinto, tinha 4 partidos. E por que eles se dividiram em 4? Porque cada um analisou na sua mente e viu qualidades no pregador. Então um grupo olhou para Paulo e disse, pronto, aí está um homem. Esse daí é eloquente. O apóstolo, o Apolo, puxa, olha, o homem mostrou vários versículos da Bíblia, ele tem muitos versículos memorizados na cabeça. O homem é uma eloquência em pessoa. Eu sou de Apolo. Aí um outro grupo disse, mas Pedro, olha só, Pedro não foi estudar, é um pescador, mas olha como ele fala, olha como ele é, tem muito uma intimidade assim com o Senhor. Eu sou de Pedro. E um outro escolhendo o Paulo. Não, mas o Paulo. Vamos falar Paulo. Olha, Paulo fala latim, Paulo fala grego, Paulo fala aramaico e hebraico. Não é pouca coisa não. Esse homem ia ser substituto de Gamaliel. Eu sou de Paulo. Os grupos lá na igreja escolhiam as pessoas pelos seus méritos. Eu sou de Apolo porque ele é eloquente. Eu sou de Pedro porque ele é isso, isso e aquilo. Eu sou de Paulo porque ele é isso, isso. Então, a escolha do homem é baseada numa condição. Por exemplo, ninguém aqui, eu vou ser sincero, ninguém aqui escolheu a sua namorada, o seu marido, porque era feio, porque não sabia falar, porque não tinha nenhuma habilidade, porque era um inútil. Eu duvido. Você procurou o marido e a sua esposa, e eu também, porque a gente olhou e viu, ele é muito sabido, ele é bonito, ele é alto, mamãe, encontrei um homem, olha, é um espetáculo, uma maravilha. É ou não é? Quem de nós chega com os pais e diz mesmo assim, papai, encontrei uma menina, pense, olha, ela não sabe falar, né? A menina não tem mesmo, não tem habilidade para nada. Olha, ela tem essa e essa dificuldade, ela tem isso. Quem, irmãos? Quando você escolhe qualidades. E você faz questão de dizer para todo mundo, a minha esposa, o meu marido,
Ele era isso, ele era aquilo, ele era isso. Você vai contando as qualidades. Era isso que o povo da igreja em Corinto fazia. Eu escolho Paulo porque ele é isto. Eu escolho o Apolo porque ele é aquilo. Agora o apóstolo Paulo vai mostrar para eles como é que Deus escolhe. Ele diz aqui, nesses versículos, né? Que vai ser do versículo 26, ele diz assim: irmãos, olha aqui uma outra coisa, irmãos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nome de nascimento. 27, pelo contrário, Deus escolheu. Olha, irmãos, como ele muda a palavra. Ele sai da doutrina da vocação para a doutrina da eleição. Vocação e eleição estão unidos. Por que Deus elegeu uma pessoa? Por que Deus chamou uma pessoa? Ele só chamou porque ele elegeu. Então, eleição e vocação estão unidos. Deus só vai chamar quem ele elegeu. Então, por isso que ele fala dessas duas palavras. Reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. 27. Agora, olha lá, olha a qualidade da raça que Deus chamou e ele escolheu. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Glória a Deus, aleluia. Porque eu vou ser sincero, irmão, se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Eu escolheria um melhor, mas eu não me escolheria. Você se escolheria? Se você fosse Deus, você se escolheria? Eu não me escolheria, irmãos. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Veja que está diferente, né? Os coríntios, eu escolho Apolo porque ele é eloquente. Eu escolho Paulo porque ele... Epa, irmãos, Deus não trabalha assim não. A vocação e a eleição de Deus são incondicionais. O homem escolhe de forma condicional. Deus escolhe o homem de forma incondicional. Você vê méritos e qualidades. Deus não vê nada. Deus olhando para ti e olhando para mim, irmãos, ele não vê absolutamente nada. Está aqui o versículo. Romanos 3:10. Romanos... Já, Matias? Romanos 3:10. Olha o que diz aí, olha lá. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Onde é que você está aí? Onde é que você está? Deus olhou de cima do céu, irmãos, não viu nenhum. Ficou triste? Ficou desapontado? Você achava que era último biscoito do pacote? Ficou desapontado? Porque tem gente que acha, não, mas Deus me escolheu porque eu sou a pessoa, eu sou uma pessoa muito... Não foi isso não. Você não era justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. O que eu era no passado? Um inútil. Eu começo logo comigo, que é para você não ficar ofendido. Mas agora eu vou contigo. Você era um inútil, tá? Você era um inútil. Mas Deus te escolheu. Que maravilha, irmãos. Essa doutrina nos humilha. Porque nós escolhemos pelas condições, pelos méritos, pelas habilidades. Graças a Deus não escolhe assim. Porque se Deus escolhesse assim, irmãos, eu estava fora da eleição. Porque eu não me acho grandes coisas não. Deus tinha gente mais importante do que eu para Ele salvar. Ele tinha gente mais importante do que você para salvar. Que maravilha.
éramos nada, éramos inúteis, não fazíamos o bem. Ele diz: não há nenhum sequer. Já pensou? Então veja só, se você hoje tem Jesus Cristo como seu Salvador, não bata no peito dizendo: também ele ia escolher, porque eu sou assim, assado, dessa maneira, eu sou uma pessoa inspirada. Não. Você não entendia nada, você não buscava a Deus, você era inútil. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele foi até você, Ele te regenerou, Ele te chamou. Irmãos, a eleição é de Deus. O mundo não conheceu Jesus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus, não você. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E por isso, ele termina esse texto lá no versículo 28, né? Ele termina dizendo assim, ele até dá as razões. Por que que Deus ele escolhe de forma incondicional? Por que que ele escolhe de forma incondicional? Primeiro, irmãos, nós temos que saber, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos são inúteis. Então, Deus vai escolher quem? Não tem ninguém qualificado? Então, a escolha de Deus não se baseia nas tuas qualificações ou nas minhas. Ele não tinha nada para escolher você. Ele não viu nada na tua vida e nem viu na minha vida. Então não tem nada a ver com você. Tem a ver com a misericórdia dele. Com isso, irmãos, baixa a bola de muitos que se acham. Não, pessoas que chegam na igreja, né? Não, hoje eu não vou aceitar Jesus não, porque eu tenho algumas coisas e tal. Era como se Jesus Cristo fosse um mendigo jogado lá na frente, esperando. Tu quer me aceitar? Ai, me aceita. Deixa eu entrar no teu coração, por favor. Ai, eu estou tão sozinho, miserável. É você que está. É você que está sem Cristo. E se você morrer sem Cristo, você vai para a eternidade, para o lago do fogo. Quem precisa de Jesus é você. Ele não precisa de você para absolutamente nada, porque você é inútil. Você precisa de oxigênio para respirar, quem te dá é Deus. Você precisa de força para andar, quem te dá é Deus. Você precisa de inteligência para trabalhar, quem te dá é Deus. Ele te dá as coisas e você não dá absolutamente nada a Ele. Você é nada. Entenda, você é nada. Por isso que Jesus Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. Você não pode fazer nada. Você é nada. Se você morrer sem Jesus Cristo, você vai para o inferno. Mas se você entregar a sua vida a Ele, se você acreditar no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. E você passará a eternidade com Ele. Você só tem a ganhar, entregar a vida a Jesus. E Jesus não tem nada a perder se você for para o inferno. É isso que o pecador tem que entender. E por que ele faz assim? Está aqui a resposta. Versículo 29. 1 Coríntios 1, 29. Por que ele escolheu aqueles que são loucos, aqueles que não têm nada a oferecer, inúteis? Por que ele fez isso? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não vai ter ninguém que vai chegar lá no céu e dizer: eu estou aqui porque Deus viu que eu era importante. Eu estou aqui porque Deus viu que valia a pena me salvar. Eu estou aqui. Não! Você era nada. Você era inútil e Deus abriu o teu entendimento. Deus te salvou porque Ele quis, mas Ele não viu nada na tua vida. Ele te escolheu de forma incondicional. Você não tinha nenhuma condição para preencher, porque estava morto nos seus delitos e pecados. Aprove a Deus salvar. É Deus que salva, não é você. É Ele que salva, Ele que vai ao teu encontro. Ele que foi ao encontro de Lídia e abriu o entendimento de Lídia. Amém! Ele abriu o entendimento de Lídia. E se não abrisse? E se não abrisse? Onde é que estava Lídia? No inferno. Irmãos,
ninguém vai se gloriar quando chegar no céu. Quando eu chegar no céu, eu tenho certeza que eu não vou chegar lá pelos meus esforços, eu tenho certeza que eu não vou chegar lá pelos meus méritos, tenho certeza. Eu vou dizer, obrigado, Senhor, porque tu tivesse misericórdia de mim, pecador. Obrigado, Senhor, porque tu tivesse misericórdia de mim. Irmãos, eu não vou estar no céu porque eu acho que eu tive mérito. Os méritos são todos de Jesus, são todos dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não vai repartir a glória dele com você. A glória é só dele, porque é ele que te regenera, ele que te chama, ele que te justifica, ele que te glorifica. E por isso o apóstolo Paulo termina aí com o versículo 30 e diante. Ele diz, mas vós sois dele, em Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu tivestes misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho aqui a este mundo para morrer por pessoas, Senhor, pecadoras, inúteis. Ó Senhor Deus, muito obrigado por esse teu tão grande amor, um amor incondicional. Obrigado, Senhor, nós te amamos. Leva-nos aos nossos lares na tua paz. Também traga, Senhor, aqueles mesmo que o Senhor quer à tarde, para nós termos uma comunhão, Senhor, e estarmos aqui celebrando, ó Pai, mais o aniversário dessa igreja que o Senhor tem sustentado durante as décadas. Muito obrigado, Senhor, até pela vida do pastor Foraida, que com a sua esposa Clara, Senhor, chegaram aqui. Aceita a nossa gratidão por todos os irmãos que passaram já por essa igreja e que de alguma forma, Senhor, deram o seu contributo para que essa igreja estivesse até hoje aqui com as portas abertas. No nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.